capítulo 14, do versículo 1 ao 14. João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, esteja vós também. Vós conheceis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecereis, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. E Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Tu não credes que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai, e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois eu estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, como a Tua igreja, diante da Tua poderosa palavra e diante da Tua poderosa presença. Te pedimos, ó Senhor, continua a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós, a cumprir o Teu querer e a Tua vontade. Continua, Senhor, a fazer aquilo, Senhor, que lhe atrai, a Sua vontade, o Seu querer. Pois nos importa que o Senhor seja reconhecido, o Senhor seja engrandecido. Senhor, muda, Senhor, vidas, Senhor, neste lugar. Que vidas venham reconhecer a Tua grandeza. Que vidas venham, Senhor, reconhecer aquilo, Senhor, que Tu tens, Senhor, para cada um de nós. Que possamos verdadeiramente Te servir em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, trabalha em nós. Fala, Senhor, conosco, assim como o Senhor tem palestrado desde o início desse culto. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra lida, através, Senhor, das orações. Assim como o Senhor tem já falado e bradado aos nossos corações. Nós Te pedimos, Senhor, continua a falar, continua a realizar a Tua obra, continua a fazer o Teu querer em nós. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por amor de mim e dos meus irmãos. Amém. Queridos irmãos, estamos diante do texto a qual Jesus vai falar sobre a sua partida, a qual Jesus vai anunciar e dizer aos seus discípulos a sua partida e falar sobre a sua partida. Jesus, nós já vimos quarta-feira passada, a qual Jesus fala com os seus discípulos e ensina aos seus discípulos e instrui os seus discípulos e fala sobre que um deles iria o trair. Um deles era o traidor. Um dentre eles estava a trair a Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos que ele estava indo para o Pai, que ele estava indo encontrar o Pai. Para onde ele iria, eles não poderiam ir neste momento.
e aonde os discípulos, e onde Pedro vira para Jesus e disse: Senhor, eu te servirei até a morte, eu darei a minha vida por ti, se for preciso. E Jesus disse: Pedro, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus Cristo anuncia aos seus amados discípulos que ele era chegada a hora, iria se cumprir aquilo que o Senhor destinou e aquilo que o Senhor escreveu para a vida dele, para que ele cumprisse por amor de mim e de você. Jesus Cristo anuncia aos seus discípulos que um deles iria nos trair, e Jesus anuncia para Pedro que ele iria o negar. Por isso, João vai nos continuar e dizendo o que aconteceu, o que Jesus estava dizendo, e João diz o que Jesus disse para aqueles discípulos. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. O interessante é que nós vimos quarta-feira passada, a qual o texto começa nos dizendo: havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairás. E hoje Jesus anuncia e diz: não se turbe o vosso coração. Pastor, qual a diferença do que Jesus está dizendo agora e o texto a qual ele estava perturbado no espírito? Se Jesus está dizendo: não turbe o vosso coração, a diferença é que Jesus sabia o que os discípulos estavam pensando e passando, e Jesus está dizendo: não turbe o vosso coração a ponto de perder a fé, não turbe o vosso coração a ponto de esquecer que Deus é poderoso para realizar e fazer. Jesus está dizendo: não turbe o vosso coração de maneira que vocês venham abandonar o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus sabia o que estava passando no coração dos seus discípulos. Imagine você largar tudo, viver 3 anos atrás do seu mestre, que é Cristo Jesus, 3 anos sendo ensinado, 3 anos vivendo aos pés de Cristo Jesus, aos pés do Messias, aos pés daquele que veio ao mundo para nos salvar e para nos remir do pecado, e você saber que ele está indo embora, e você não pode ir para onde ele está indo. Imagine você como estava o coração dos discípulos de Cristo Jesus. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos e está dizendo para você nesta noite: não se turbe o vosso coração. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A palavra do Senhor vai nos dizer que no mundo teríamos aflições, mas o mesmo texto vai nos dizer: mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O texto não está dizendo que você vencerá o mundo, mas ele está dizendo: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O texto está querendo dizer: se a sua fé está firmada em Cristo Jesus, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas isso não te abalará. A palavra que Cristo Jesus está dizendo: crede em Deus, crede também em mim. A palavra crer não é apenas acreditar, é confiar. Porque até os demônios creem e temem diante de Deus. Creem que Ele é o próprio Deus e temem diante dEle. Mas a palavra aqui vai nos dizer: confie em Deus e também em mim. É necessário, em meio às atribulações, em meio às dificuldades, em meio às perturbações que venham afligir o nosso coração, que nós venhamos a confiar em Deus. Pois precisamos confiar, pois o Senhor tem a palavra de vida eterna.
Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem o poder em suas mãos. Só Deus tem todo o controle e toda a autoridade. Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos: não se perturbem a ponto de perder a sua fé. Não se perturbem a ponto de esquecer que Cristo prometeu te voltar para te buscar, para morar contigo eternamente. Não perturbe o seu coração de modo que você venha esquecer que você é noiva e que o seu noivo voltará para te buscar. Não perturbe o seu coração de modo que você venha esquecer que Deus é maior do que todas as coisas, do que todos os problemas, do que todas as dificuldades. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: não perturbe os vossos corações. Fiquem tranquilos, está tudo no controle de Deus. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Jesus está dizendo para os discípulos: não perturbe os vossos corações. Crede em Deus, porque o que está para acontecer, o que vai acontecer na vida de vocês, o que vai acontecer na minha vida, Jesus está dizendo para os discípulos: está no controle de Deus. Deus tem o controle. Jesus estava dizendo para os teus discípulos: não perturbe os vossos corações a ponto de perder a fé, pois ele sabia o que eles iriam enfrentar. Jesus Cristo sabia de que forma os seus discípulos viveriam e o que aconteceria com cada um. Por isso Jesus disse: não perturbe os vossos corações. Não fique perturbado a ponto de perder a sua fé. Confie em Deus e também confie em mim. Jesus te trouxe aqui nesta noite para que você venha a voltar a confiar no Senhor. Que você venha verdadeiramente confiar que o Senhor está no controle da minha e da sua vida. Ele não perdeu o controle. O Senhor está sentado no mais alto e sublime trono. E Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Não deixe que as dificuldades deste mundo, não deixe que as aflições deste mundo venham te fazer perder a fé, venham te fazer perder a esperança de morar com Ele eternamente. Não deixe que nada neste mundo te afaste de perder a fé, de morar com Cristo Jesus eternamente. Por isso a palavra do Senhor sempre vai nos dizer diversas coisas, como onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Porque se o seu coração estiver em coisas terrenas, se o teu coração estiver em coisas que este mundo pode te dar, você irá se decepcionar. Mas quando a sua fé, a sua esperança, o seu coração está em Cristo Jesus, pode vir vento, pode vir tempestade, mas você não será abalado. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não serão abalados, não serão confundidos. Permaneça a esperança em Cristo Jesus. Por isso Jesus está dizendo: não perturbe o vosso coração a ponto de perder a fé. Confie em Deus. Confie em Cristo Jesus. E Ele continua nos dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo: na casa do meu Pai há, do verbo haver. Porque achamos que Cristo Jesus está lá no céu, construindo, preparando. E talvez você já tenha pensado e dito: não, está demorando porque é muita casa para fazer, é muito lugar para construir, e Jesus está lá trabalhando. Mas o texto vai nos dizer, o próprio Jesus nos disse, através do Evangelho de João, que na casa do meu Pai há
muitas moradas. Jesus está dizendo: não perturbe os vossos corações, porque o que eu prometi para vocês eu irei cumprir. Não perturbe o seu coração, porque o que eu prometi para vocês eu irei cumprir, porque há moradas na casa do meu Pai. E ele vai dizer: se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não houvesse morada para vocês, eu teria dito: olha, não tem lugar lá não. Mas Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso ele está dizendo: confie em Deus. O que eu prometi para você eu irei cumprir. Espere mais um pouco de tempo. Eu voltarei para vos buscar. Por isso ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus foi nos preparar lugar. Jesus foi preparar, assim como uma gestante está esperando uma criança e prepara tudo para receber aquela criança. Prepara todo um enxoval, prepara todo um quartinho, algo para o seu filho. Assim Cristo Jesus foi nos preparar morada. Ele está preparando um lugar para nos receber e está te preparando para receber este lugar. Você não está neste mundo a passeio. Cristo Jesus está trabalhando em sua vida e te moldando todos os dias para que você possa receber este lugar. Por isso ele disse que se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando tudo para te receber no céu e está te preparando para chegar e receber o céu. E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. E se vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Jesus voltará. Cristo Jesus voltará do mesmo modo que ele foi, do mesmo modo que vimos lá em Atos dos Apóstolos, que ele subiu aos céus. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos levar para morar com ele. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo para os seus discípulos, está dizendo para você nesta noite: não perturbe o vosso coração, porque eu voltarei para te buscar. Eu voltarei para você morar comigo. Eu voltarei e te levarei para morar comigo. Não fique angustiado, porque ainda agora você não pode ir comigo, mas eu voltarei para te buscar. Eu voltarei para levar vocês para estar comigo. Cristo Jesus está dizendo aos seus discípulos, nos está dizendo esta noite, que Ele que estará para onde eu estiver, estará vós também. Cristo Jesus nos prometeu e Ele irá cumprir, pois a sua palavra nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele voltará para nos buscar. Por isso não perturbe o seu coração. Não fique angustiado a ponto de perder a sua fé, a ponto de perder a esperança em Cristo Jesus, pois Ele prometeu que voltará para nos buscar, e Ele voltará e nos levará para morar com Ele eternamente. Eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que tem te perturbado, eu não sei o que tem te tirado a esperança, mas eu sei que você precisa manter acesa a chama em Cristo Jesus. Eu sei que você precisa manter a fé em Cristo Jesus,
pois Ele voltará para te buscar e morará você com Ele eternamente. E vós conheceis o caminho para onde vou. Jesus está dizendo para eles: vocês conhecem o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Tomé, aquele que estava com Cristo Jesus, aquele a qual Cristo Jesus se apresenta depois da crucificação, e Tomé pede para ver, tocar nas feridas. Tomé vira a Jesus e disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos ir? Jesus disse anteriormente que ele voltaria para o Pai, que ele voltaria para Deus. Mas Tomé pergunta, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus disse-lhes, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. No Evangelho de João vemos que Jesus é a porta das ovelhas. Jesus, Ele é o caminho que nos leva a Deus. Adão, quando caiu no Éden, quando o pecado entra no mundo por Adão, ele perdeu a intimidade, ele perdeu o caminho em direção a Deus. Mas Cristo Jesus veio a este mundo, morreu no meu e no seu lugar, pelo meu e pelo seu pecado, para nos fazer um caminho de volta a Deus. E por intermédio do teu nome podemos clamar, podemos exaltar, e o Senhor nos ouve e nos atende. Jesus Cristo é o caminho. A palavra do Senhor nos diz que só há dois caminhos: o caminho estreito que leva aos céus e o caminho largo que leva à perdição. Só há dois caminhos. Vivemos num mundo onde pessoas afirmam e dizem que todos os caminhos levam a Deus. Se cremos que todos os caminhos levam a Deus, Jesus Cristo é mentiroso. Se acreditarmos que todos os caminhos vai nos levar a Deus, o que Cristo disse é mentira, pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho. Se acreditarmos que existem diversos caminhos, existem diversas formas de chegar a Deus, Jesus Cristo é mentiroso. Se crermos em nosso coração que há diversas maneiras de receber a Deus, que eu posso com a minha vida, com as minhas coisas, os meus desejos, as minhas vontades, eu posso chegar ao céu, Cristo é mentiroso. Se eu acredito que alguém pode interceder a Deus ao invés de Cristo Jesus, Jesus se torna mentiroso. Se eu creio que eu posso fazer algo para receber a Deus, se eu creio que eu posso fazer algo para chegar aos céus, Jesus se torna mentiroso. Porque Ele está dizendo: eu sou o único caminho que leva ao Pai. Só Jesus pode te levar a Deus. Só Ele é o caminho. Só Ele é o caminho. E apertado é o caminho. Jesus nos afirma que é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Só há um caminho, e esse caminho é caminho de cruz. Só há um caminho, e esse caminho é caminho de renúncia.
Só há um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra saída, não há outro que te leva a Deus, só Cristo Jesus. Por isso ele disse, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho. E ele também vai dizer: eu sou a verdade. Jesus Cristo é a verdade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em diversos textos sobre a verdade. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer: o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério de Deus é Cristo Jesus. O mistério de Deus é Cristo Jesus. Em João capítulo 2, versículo 4, vai nos dizer: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele que diz, eu conheço o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço o Senhor, mas não tem vida. Aquele que diz, eu conheço o Senhor, mas a sua vida não condiz com a palavra do Senhor, é mentiroso, e Cristo Jesus não está nele, pois ele é a verdade. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a revelação de Deus, a palavra de Deus. É Jesus que é a verdade, Ele é verdadeiro. Em João capítulo 1, versículo 1 e 2, vai nos dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra encarnada de Deus, Ele é a verdade. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é a verdade, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, e Ele é a vida. Não há vida longe de Jesus, não há vida longe de Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai nos dizer: foi crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus morreu para que você vivesse esse estilo de vida. Jesus se entregou para que você vivesse essa vida. A vida que você vive em seu corpo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é a vida. Em João capítulo 10, versículo 10, vai nos dizer: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio para te dar uma vida plena. Jesus veio para te derramar a vida plena em sua vida. Jesus Cristo veio para te dar uma vida terrena e uma vida celestial. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, vai nos dizer: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Precisamos viver a vida que Cristo nos dá. Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
É Ele quem transforma, é Ele quem realiza, é Ele quem vivifica. Foi Ele quem nos deu vida, ainda estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Foi Cristo Jesus quem nos vivificou. Quando nós estávamos em nossos delitos e pecado, Ele nos amou e enviou o Seu Filho para nos trazer a vida. Por isso Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Só Cristo Jesus pode te levar ao Pai. Só Ele pode te levar a viver uma vida eterna. Só Ele pode te levar a estar com Ele eternamente. Só Cristo Jesus pode fazer isso. Não há outro lugar, não há outra saída. O único caminho é Cristo Jesus. E foi Ele mesmo quem disse: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E se de fato me conheceis, também conhecereis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo: se verdadeiramente e se de fato me conhecereis, também conhecereis o meu Pai. Jesus o tempo todo está dizendo no livro de João e na Bíblia, nos Evangelhos, que tudo que Ele faz é porque o Pai o enviou. O Pai disse: Ele não faz nada sem a permissão do Pai, sem Deus. Por isso Ele está dizendo: se de fato me conheceres, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo: o que eu estou dizendo, o que eu estou vivendo, aquilo que vocês viveram comigo, tudo que vocês conhecem de mim, vocês estão vendo o Pai em mim, estão vendo o Pai através de mim. E Cristo Jesus nos chamou para ser as suas testemunhas. Cristo Jesus nos chama em Atos capítulo 1 para ser as suas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. A testemunha de Deus, a testemunha de Cristo Jesus, ela não fala de si mesma, mas a testemunha de Cristo Jesus precisa falar daquilo que está testemunhando. Uma testemunha judicial, uma testemunha de frente para um juiz, ela não fala da sua vida, mas ela fala daquilo que ela está justificando. Ela está sendo testemunha, contando os fatos que aconteceram. Por isso Cristo Jesus te chamou para ser testemunha dele. Te chamou para viver esse Evangelho. Te chamou para ser testemunha que Ele é o Senhor e Salvador. E então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, aquele que estava com Cristo Jesus, que caminhou com Ele, que viu todos os milagres, todos os ensinamentos, que viu todas as coisas, ele disse para Jesus: Senhor, nos mostra o Pai, está bom demais. Já está bom, conhecer o Pai para a gente está bom demais. Só Jesus não bastava. E vivemos num mundo onde só Jesus não basta. Só as Escrituras não basta. Precisa de algo a mais. Só Cristo não basta. Você precisa fazer algo diferente. Vivemos num mundo onde só o que Cristo fez na cruz do Calvário não é o suficiente. Vivemos numa geração onde só o que Cristo fez, como se fosse só o que Ele realizou na cruz do Calvário, o peso que Ele levou do meu e do seu pecado, não bastasse. Eu preciso de mais.
for só isso aqui, não adianta. Pessoas não creem somente em Jesus porque só uma pessoa não dá. E ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus lhe respondeu: Filipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Jesus está dizendo para Filipe: há quanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces? E ainda não crê que eu estou no Pai? E ainda não crê que eu sou um Jesus, o Messias, o Deus Filho? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Como pode você viver achando que algo pode ser suficiente a não ser Cristo Jesus? Como você pode viver achando que não precisa, eu preciso de algo a mais, porque só Cristo não basta? Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso agir dessa forma, eu preciso vestir um véu, eu preciso me batizar, eu preciso fazer aquilo outro, porque se eu não fizer, eu não vou ter a Deus. Só Cristo não é suficiente. Talvez você esteja se perguntando e se pasmando e dizendo: mas pastor, pessoas têm pregado isso aí fora, que só Cristo não é suficiente, não. Que você precisa fazer algo diferente, que você precisa agir de outro modo. Só Cristo Jesus não basta. Mas o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Por isso Jesus tinha dito isso aos seus discípulos, e Tiago disse: mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. E Jesus disse: tu credes que estou no Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Jesus está dizendo: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A mesma pregação que ele pregou para os fariseus, a mesma pregação que ele disse: se vocês não crerem em mim, crede pelo menos pelo que eu faço. É o que Jesus vai dizer aqui. Se vocês não crerem que foi Deus que me enviou, creem pelo menos pelas obras. Jesus está dizendo aqui, ele está conversando com os seus discípulos. Ele está conversando com aqueles que largaram tudo para servir e para estar com Ele. E estavam numa caminhada de três anos. E estavam juntos, unidos, vivendo juntos, no partir do pão. Tu não credes que eu estou no Pai e de que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo: crede ao menos pelas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Jesus não está dizendo aqui que a obra que eles falariam, que eles faziam, que eles iriam fazer, que nós iríamos fazer maiores,
Eram os sinais, eram os prodígios. Ou você já viu alguém andando por sobre as águas? Ou você já viu alguém ressuscitando um morto? Ou você já viu alguém acalmando uma tempestade? Mas Cristo Jesus disse que as obras maiores, seu evangelho seria dissipado por todo o mundo. O evangelho de Deus seria dissipado para toda a criatura, desde Samaria, Judeia, até os confins da terra. Aonde Cristo Jesus, caminhando e evangelizando, não conseguiu levar o evangelho, na descida do Espírito Santo de Deus, cerca de 3.000 pessoas se convertem a Deus. Jesus está dizendo que faremos obras maiores, mas não faremos por nós mesmos, mas fazeremos por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você. Por isso ele está dizendo que credes em mim, também farás obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo que eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que é esse tudo, pastor? O que é esse tudo que eu pedir ao Senhor, Ele vai realizar? Eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O tudo o que pedires é para que o Pai seja glorificado no Filho. O que você tem pedido a Deus tem glorificado a Deus na sua vida? O tudo que você tem pedido em nome de Jesus tem glorificado a Deus? Tem glorificado a Cristo? Se o que você tem pedido não tem trazido glória para Deus e para o Filho, por isso a palavra do Senhor vai nos dizer: pedides e não recebedes, porque pedistes mal. Pedides e não recebedes, porque pedistes mal. Porque às vezes pedimos algo para a nossa glória, para o nosso engrandecimento, para que o nosso nome seja reconhecido. Mas Jesus está dizendo: e eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Que possamos verdadeiramente crer em Cristo Jesus, que é o único caminho. Que não venhamos verdadeiramente a turbar o nosso coração a ponto de perder a esperança em Cristo Jesus e em Deus, na morada celestial. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E se morar com Cristo Jesus eternamente não te traz esperança, você está no lugar errado. Se morar com Cristo Jesus eternamente não te traz a esperança, não te traz fôlego de vida, não te traz vontade de viver, você está no lugar errado. Se a sua esperança está nas coisas deste mundo, se a sua esperança está em recursos, você está no lugar errado. A sua esperança precisa estar em Deus. Você precisa ter esperança, fé,
firmada em Deus. Firme a sua fé e a sua esperança em Deus. Firme a sua fé e a esperança em Cristo Jesus, pois Ele voltará para te buscar. Não deixe que este mundo te impeça de morar com Cristo Jesus eternamente. Não deixe as coisas passageiras deste mundo, as coisas que terão fim, que a traça corrói, que a ferrugem come. Não deixe que as coisas deste mundo te façam esquecer que Cristo Jesus voltará para te buscar. Não se sacie com as coisas deste mundo. Não se sacie com os manjares que este mundo pode te dar. Não deixe a vida ser saciada por momentos, por algo passageiro. Só Cristo Jesus pode te preencher por completo. Só Cristo Jesus pode te preencher e pode te dar a vida eterna. Por isso, viva esperançoso em Cristo Jesus. Por isso, não deixe que o inimigo da vossa alma perturbe o seu coração a ponto de perder a fé, a ponto de perder a esperança. Creia no Senhor, confie em Deus e Ele fará. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,